Ame quem você mais detesta. Que estranho ouvir isso, né? Mas essa foi a orientação dada por Jesus no Sermão da Montanha. Porque amar quem a gente ama, ou coisa mais fácil, né? Amar o nosso marido, amar nosso pai, nossa mãe, irmãos, afilhados, sobrinhos, que delicioso. Mas amar quem a gente detesta, vamos ser sinceros, é muito difícil. Para a gente humano, para alguns é praticamente impossível isso ocorrer. Então, Jesus, no capítulo 5, lá nos versículos 43 ao 48, ele instrui todos nós a termos essa conduta, essa nova maneira de pensar. E é isso que a gente vai estudar hoje aqui. A gente vai se aprofundar nesse estudo e vamos concluir todo o capítulo 5 do Sermão da Montanha. Olha que benção! Então, se você ficou curioso para entender melhor que você tem que amar os seus inimigos, se você nunca ouviu falar nisso, então fica aqui. E se você já ouviu, continua para a gente poder evoluir cada vez mais espiritualmente. Vamos iniciar então o nosso estudo bíblico de hoje. Mas calma, antes de começarmos o nosso estudo, eu queria lhe convidar para estar aqui no nosso canal Querido Diário. Aqui o nosso objetivo é ler a Bíblia toda, principalmente o Novo Testamento, a princípio. A gente ir de Mateus a Apocalipse. Eu estou comprometida nessa missão evangelística e assim, independente de religião, tá, gente? Eu gosto sempre de frisar isso aqui. Aqui é um canal para quem quer conhecer a Bíblia, quem às vezes nunca nem teve contato com a palavra de Deus, com a palavra de Cristo. Então, se você é essa pessoa, fica com a gente, segue, compartilha os vídeos, curte, comenta, coloca lá nos comentários a sua dúvida e vamos aqui juntos, unidos, seguirmos no estudo, aprofundando nossos conhecimentos, evoluindo espiritualmente de Mateus a Apocalipse, tá bom? Então, o estudo de hoje é Mateus 5, pegue a sua Bíblia, vai em Mateus 5 e vá lá no finalzinho, nos versículos 43, que vamos iniciar. Mas vamos orar para que o nosso orientador, o Espírito Santo, o nosso instrutor esteja conosco, tá bom? Feche seus olhos, respire fundo, acalma seu coração e a sua mente e receba essa oração. Vamos orar a oração da manhã, que diz: Senhor, no silêncio deste amanhecer, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver teus filhos além das aparências, como tu mesmo os vê. E assim, Senhor, vê somente o bem em cada um deles. Guarda meus ouvidos de todas as calúnias, guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênção se enche a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença e que no percurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Senhor Jesus, nos abençoe no estudo de hoje, esteja conosco e nos orientando em cada palavra. Amém. Então, vou iniciar com vocês aqui a leitura bíblica. Vamos lá, Mateus 5,43, e diz assim: Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Assim seja. Amém. Então, agora vamos aprofundar o que Jesus quer nos instruir com essa finalização de Mateus 5, que é linda, por sinal.
Eu gosto de brincar falando que Jesus deixou um checklist aqui, deixou literalmente um passo a passo do que a gente deve fazer e a gente deve guardar isso no nosso coração. E começa assim, né, a palavra de Jesus. Ele fala: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então Jesus, no Sermão da Montanha, ele sempre traz a referência do que as pessoas tinham como conhecimento, como ética, como modus operandi de viver. E aí Jesus fala: ouviste o que foi dito dos antigos? O que eles falam? É que você deve, né, amar o seu próximo e aborrecer o seu inimigo. Isso é fácil pra gente. Ó, a gente faz isso no piloto automático. Desprezar o nosso inimigo, aborrecer, brigar, falar mal. É o nosso inimigo, é uma pessoa que a gente não gosta, vamos botar aí, né? Inimigo, uma pessoa que a gente não gosta, que a gente não tem vínculo nenhum, não tem amor nenhum por ela. Por que eu ia ficar, né, ou falando bem, ou fazendo coisas boas para uma pessoa que eu nem gosto? Isso é muito fácil pra gente, é praticamente instintivo. Quem age assim? Os animais. Se um animal vai lá e fere, um animal vai lá e tá irritando aquele outro bicho, o bicho vai lá na hora e vai revidar da mesma moeda, do mesmo jeito. Ou se não, pior. E isso é instinto. Era assim que era antigamente. Então você ama quem você ama e você faz mal a quem você não gosta. Muito fácil. Então o sistema do mundo agia assim. Será que agia? Ou será que até hoje a gente vê isso, né? Infelizmente. Então esse é o sistema do mundo. Só que Jesus, ele não veio falar as mesmas coisas, ele não vem ensinar as mesmas coisas, ele não vem ensinar essa lei natural do mundo. Natural porque foi o que eu falei para vocês, instintivo, né? O animal age assim. Jesus, ele veio nos ensinar a lei sobrenatural do amor. Ele veio nos ensinar o que é verdadeiramente amar. Então vamos ler com calma, bebendo, comendo essas palavras que Jesus nos ensinou. Ele fala 4 procedimentos que a gente tem que ter, uma nova maneira de pensar e de agir sobre o amor. Aí Jesus, ele fala: eu, porém, vos digo. Então ele está vindo trazer algo novo, uma ideia nova. Ele diz: amai os vossos inimigos. O primeiro. Bendizei os que vos maldizem, ou seja, falai bem de quem está falando mal de você. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e perseguem. Gente, ele deixou aqui de forma muito objetiva, muito clara do que e como a gente deve fazer. Então, ame os seus inimigos. Fale bem das pessoas que estão falando mal de você. E ele diz: fazei bem aos que vos perseguem e orai pelos que vos maltratam. Gente, não tem como a gente não conseguir fazer, porque tá aqui. A gente pode não fazer porque a gente não quer. Até aceito essa resposta. Ah, não faço porque eu não quero. Mas não se falar que não faz porque não sabe, não tem como. Jesus, ele nos ensinou de forma muito, muito, muito clara como amar. Então vamos tentar fazer isso? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia? Aí você me diz assim: Sara, eu até compreendi, mas eu ainda tenho dificuldade de conseguir compreender nessa totalidade, de aceitar essa ideia. E é normal, porque Jesus, ele traz ideias que chocam muito a gente, que é assim, super radical aos nossos instintos, né, como eu falei. E como que a gente pode tentar começar a abrir a mente para isso? Vamos entender sobre o amor? E aqui
a gente vai falar um pouco dos tipos de amor que existem, né? Amor, ele não é um só. A gente tem alguns tipos. Então, a gente tem o amor eros, o amor filo e o amor ágape. E a gente vai compreender esses três tipos de amor. Eu vou deixar como dica aqui de vídeo para depois vocês pesquisarem um vídeo muito interessante de um filósofo chamado Clóvis de Barros Filho, que ele relata, ele ensina, na verdade, de forma muito interessante sobre esses tipos de amor. E aí ele fala, né, com toda uma explicação filosófica sobre essa diferenciação, e é muito interessante. Quem puder depois pesquisar aqui no YouTube mesmo, Clóvis Barros Filho, falando sobre amor. E aí vai ter lá os vídeos dele. Aqui vamos tentar, né, falar um pouquinho, pincelar um pouquinho desses três. Começando pelo amor eros, que é o amor do desejo. Tanto que a palavra eros vem do erotismo. Então, eu amo aquilo que eu desejo, eu amo aquilo que eu nem tenho. Então, é aquela coisa, né, de desejar, de querer, uma coisa que às vezes você nem possui. O amor filo, ele é um amor que é quase que o oposto do eros. Enquanto eu amo aquilo que eu desejo, e no vídeo do Clóvis, ele dá um exemplo muito bacana, que ele fala, pega a criança, ela ama aquele brinquedo que ela nem tem, que ela tá vendo na vitrine, que ela tá vendo hoje em dia aqui, né, pelo telefone, ela ama aquilo, ela quer aquilo, ela deseja aquilo. E já o amor filo é um amor quase que oposto ao eros, porque é um amor que tá ligado à alegria do que se tem. Então, eu amo o que eu já tenho, eu amo aquilo que eu possuo. Então, eu amo os meus cafezinhos, eu amo a minha família, eu amo a minha casa, eu possuo aquilo. E aí eu crio não só um amor, mas uma gratidão infinita por eu possuir aquelas coisas. Então, amo aquilo que eu possuo. Eu amo a minha rotina, eu amo o meu jeitinho de fazer as coisas. Então é esse tipo de amor em que você já está confortável, né, com aquilo. Então, pensando em níveis, o amor do erotismo, do desejo, é um amor mais superficial. Aí, quando a gente fala do filo, a gente já subiu um pouquinho mais de nível, a gente já ampliou ali a nossa consciência. Então, eu não só amo aquilo que eu não tenho ou que eu desejo, eu amo o que eu já possuo, eu tenho alegria naquilo. Aquilo me dá prazer, o que eu já tenho. É confortável, eu sei como funciona, né? A gente tem muito disso. E o terceiro nível de amor, que é o que Jesus pede pra gente, é o amor ágape. O amor ágape, ele é sublime. Ele é aquele amor em que Jesus nos ensina que amar é fazer com que o outro seja feliz. É ver o outro feliz. Eu vejo o meu amado, eu vejo as pessoas bem e isso me satisfaz. O amor ágape é o amor de Deus, é o amor de Cristo. É aquele amor que ele renuncia seus próprios desejos. Ele abre mão, às vezes, de si pelo outro, pela alegria do outro, por fazer bem ao outro. Então, esse é o amor ágape, que muitas vezes a gente não compreende, que é o amor de mãe também. A gente vê muito, né, essa relação do amor de Cristo e o amor de mãe, de pais, né, que fazem tudo para o filho. É um amor por escolha. Eu escolho amar aquela pessoa, independente de qualquer coisa, independente se eu vou ter um retorno, né, porque o amor eros, ele deseja aquilo. Vamos ainda continuar no exemplo da criança? A criança deseja aquele brinquedo, quando ela tem aquele brinquedo, ela se satisfaz, aquele brinquedo serve a ela por um momento e depois ela despreza, até um novo desejo.
Enquanto o amor ágape, isso não existe. A pessoa ama por escolha, ama porque simplesmente ama. É um estilo de vida, ela escolhe amar e sofrer pelo seu propósito, sofrer pelo seu bem amado. E meus irmãos e minhas irmãs, quando eu falo sofrer, eu não quero trazer para o campo de um relacionamento amoroso, afetivo, em que a mulher ela sofre violências e ela tenha que suportar isso. Não é isso, tá? Eu sempre tenho muita preocupação com esse tipo de fala. Mas é o amor em que a gente entende que a gente não vai ter coisas em troca. Porque o mundo hoje é assim. Eu vou fazer tal, eu vou ter tal amigo, eu vou ter uma amizade porque aquilo vai me dar um retorno. Eu vou fazer aquilo porque eu vou ter isso. Sempre nessa troca, né? E o amor ágape não pensa desse jeito. Ele simplesmente ama porque ama e vai fazer o bem até o seu último suspiro. É isso que a gente tem que compreender. Então, eu peço muito a Deus em que a gente possa todo dia escolher esse amor ágape, viver esse amor ágape, esse amor de Cristo. E aí eu lembro da mensagem de Paulo que fala, das cartas de Paulo, né, que diz: é só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. É estar-se preso por vontade. E aí continua toda a epístola de Paulo, toda a carta dele, né? Eu confesso para vocês que eu não sei toda de cabeça. Deveria, mas não sei. Mas a gente compreende, procurem essa parte que está em Coríntios, de Paulo, as cartas de Paulo, e aí vocês vão ler essa coisa mais linda que é Paulo falando sobre esse amor ágape. Dando prosseguimento aqui no nosso entendimento sobre a leitura, por que devemos fazer tudo isso? Né? Porque o porquê está sempre nas nossas mentes. E aí Jesus responde: para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Porque para você ser filho de Deus, se dizer filho de Deus, você tem que ter esse comportamento, fazer e ter esse comportamento. Aí ele diz: por quê? Faz que o sol se levante sobre maus e sobre os bons. Então, Deus, ele traz o sol só para mim? Só para você? O sol acorda todo dia todo mundo, ilumina todo dia todo mundo, quem é bom e quem é ruim. E ele fala: a chuva desce sobre o justo e o injusto. Pois se amardes os que vos amam, aí ele fala: que galardão havereis? Ou seja, se você está amando quem te ama, que bem é nisso. Que diferença que você está fazendo no mundo amando quem te ama. É muito fácil, gente. Aí ele: não fazem os publicanos também o mesmo? Porque os publicanos eram um povo em que os fariseus, os saduceus, os israelitas, né, tudo criticavam. Os publicanos eram pessoas horrorosas. Os publicanos também não amam quem amam eles? Que diferença há de você para o publicano? E aí Jesus, ele continua: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Olha essa pergunta: o que você está fazendo demais na sua vida? Nada. Não fazem os publicanos tão bem assim? E aí ele fala: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então a gente pelo menos tem que tentar, gente, ser perfeito. Porque a gente fala: perfeito só Deus. Né? A gente já coloca essa barreira, não vamos conseguir ser perfeitos. Mas que a gente pelo menos tente, e tente de verdade. E é assim, meus queridos irmãos e irmãs, que a gente conclui o nosso estudo de Mateus 5. Olha, eu confesso que eu chego a estar até emocionada, porque Mateus 5 foi do versículo 1 ao 48, e a gente veio destrinchando cada detalhe da palavra de Deus. Então, que essa palavra te
toque, que esse vídeo hoje seja uma bússola para você, orientadora, de como é que você deve proceder na sua vida. Que Deus possa tocar o seu coração, o Espírito Santo possa agir na sua vida. É isso que eu peço. Que a gente possa irmos juntos até o final da leitura bíblica. Há tanto vídeo, há tanta coisa nessa internet, né, gente? Que tira ali o nosso foco, que às vezes não agrega nada na nossa vida. Então, se esse vídeo, se esse estudo de hoje trouxe algo para você de melhor na sua vida, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Eu tô realmente muito emocionada porque isso é um propósito evangelístico na minha vida, uma missão evangelística que eu considero, tenho certeza que Deus deu para mim, para irmos juntas e juntos nessa missão de lermos a Bíblia até Apocalipse. Então, muito obrigada para você que esteve até aqui nesse vídeo de hoje. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você se mantenha íntegro, que você se mantenha uma pessoa boa, mesmo diante das piores circunstâncias. Que o que a gente aprendeu hoje sobre o amor ágape, que seja esse o amor que você escolha para a sua vida. Escolha ser bom todos os dias da sua vida. Nos frutos do Espírito tem, né? O fruto do Espírito é alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, que é a bondade. Um dos frutos do Espírito é a bondade. E que a bondade de Deus te alcance hoje e te persiga todos os dias da sua vida. Assim seja, está feito, está feito, está feito. Amém. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.